Então, Fernando, a palavra é sua. Tá, obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início à primeira sessão de comunicação. Estão previstos 4 trabalhos. No caso da ausência do Alain, ele passa para o último na chegada. O primeiro trabalho, então, vai ser o meu. Antes de cada trabalho, eu vou apresentar um pouquinho o autor desse trabalho. E depois alguns aspectos complementares, sintam-se à vontade de fazer ao longo da apresentação, tá bom? Ficou combinado, então, em torno de 15 a 20 minutos, e a discussão ao final de todas as apresentações, fazendo blocos de perguntas, ok? Bom, meu nome é Fernando Ripe, eu sou doutor em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em História pela Unicesumar, Centro Universitário de Maringá. Sou professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade de Pelotas e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática também na Universidade de Pelotas. Vou apresentar a comunicação intitulada Assim na Terra como no Céu, uma análise geográfica em impressos ibéricos que divulgavam modos de educação feminina dos séculos XVII e do século XVIII. Bom, eu vou me ater especificamente a essa composição da apresentação, onde eu apresento o objetivo e a metodologia de pesquisa, a justificativa, os 2 importantes referenciais teóricos que eu utilizei, e vou apresentar uma análise dessa pesquisa, tomando uma única fonte nesse momento, né? E vou trazer 3 processos de enunciabilidade sobre um conjunto de agiografias. Bom, importante dizer que a partir do século XII, no Ocidente medieval, as agiografias elas desenvolveram o tema da infância dos santos, com a intenção de promover modelos exemplares de vivência e de espiritualidade desde cedo nas crianças e jovens, dadas devidas condições de possibilidades que alavancaram a publicação de impressos nos principais centros urbanos da Europa, já no período moderno. Reinos como Portugal e Espanha apresentaram um contínuo interesse editorial na difusão de obras que narravam a vida de sujeitos santificados. Tal disposição decorre da vontade de um seleto público leitor, devotamente católico, para aprender os modos virtuosos de crença e de piedade, de adoração no universo miraculoso. Importante mencionar que durante a tese de doutoramento, que eu realizei e apresentei no final de 2019, eu caracterizei a modernidade como sendo uma condição de possibilidade para a proliferação discursiva sobre a infância. Naquela ocasião, eu apresentei um conjunto de obras que foram publicadas ou traduzidas em Portugal entre o final do século XVII e durante todo o século XVIII, que versavam sobre cuidados relativos especificamente à infância. Naquele momento da tese, e depois num debate aqui mesmo no CEIBERO, eu alertei para a escassez de obras que direcionavam a boa educação para as meninas. Então, de um modo geral, os impressos desse período, eles eram direcionados à criação dos infantis, prescrevendo práticas de cuidado e de educabilidades específicas ao gênero masculino. Esses conjuntos de impressos, eles relegavam poucas páginas ou efêmeros enunciados aos modos de como se educar as meninas. Bom, posteriormente à defesa da tese, eu encontro um conjunto de narrativas hagiográficas desse período moderno, que estabeleciam um conjunto mais amplo de assertivas que prescreviam modos de educar as meninas, a partir, então, de textos redigidos em Portugal e Espanha, que desenvolviam o tema da infância dos santos. Então, a partir de uma associação ao conceito de regime de educabilidade do professor Justino Magalhães, e do alargamento das fontes, eu vou perceber algumas obras pedagógicas e religiosas
que retomam a vida da infância dos santos, com a intenção, então, de analisar esses discursos, quais seriam os modelos exemplares de vivência e de espiritualidade católica como possíveis práticas de educar crianças. Especificamente, agora, nesse momento, eu estou verificando o gênero feminino. Deixa eu passar o slide. Ok. Em linhas gerais, as agiografias se constituem como narrativas das vidas dos santos, que em vida foram exemplares, de acordo com os dogmas e as crenças do catolicismo. Em concordância com o pensamento religioso, suas vidas deveriam servir como espelho para aquelas que buscassem a salvação divina. A correlação entre o santo e a vida cotidiana, repleto de valoração desses sujeitos narrados, são importantes na medida que a gente percebe a constituição de representações de uma dada sociedade em uma específica temporalidade. Então, no caso das agiografias que eu vou apresentar, a gente está tratando a categoria santidade entrelaçada com a questão de gênero, particularmente, então, referente às meninas, à infância feminina. Ao abordar a relação entre essas duas categorias, me volto para as implicações da geografia como um elemento de educabilidade na construção de práticas e representações do feminino dentro do 700 hispânico. Apesar da minha pesquisa trabalhar com Portugal e Espanha, hoje, por um limite de tempo e dadas condições, eu vou trazer uma única obra, e é uma obra espanhola, né? Bom, importante indicar que estou me valendo de duas referências teóricas aqui, Michel Foucault e o professor Justino Magalhães. Por quê? Para tratar essas representações discursivas sobre esse universo feminino e infantil, eu vou considerar que esse gênero atua como um elemento de constituição do sujeito, esse gênero literário, né? Ele atua como um elemento de constituição dos sujeitos, na medida em que também é incutido um fenômeno de educabilidade. Então, na perspectiva Foucaultiana de discurso, de poder e controle, eu vou observar que a produção de santidades femininas, dentro dessas narrativas geográficas, elas se constituem como uma possibilidade de percebê-la enquanto um mecanismo de propagação de condutas, de valores, de morais, portanto, né, tomando as palavras do professor Justino, de práticas de educabilidade, institucionalmente encampadas pela Igreja Católica, né? O conceito de governamentalidade, para mim, ele vai ser muito potente na medida que eu vou perceber que as técnicas de sujeição instituídas pelo Estado, e aqui especificamente pela Igreja, elas tornaram-se cada vez mais complexas, a fim de racionalizar os tempos e os passos e os gestos individuais dessa população infantil feminina, né? Para o professor Justino, cada sociedade, ao seu tempo, admite seu próprio regime de educabilidade, né? Então, tais regimes, eles são construídos por discursos de interesse institucional, político, econômico e social. Eu ainda acrescento, né, dizendo de uma outra maneira, que são modos de dizer e ver a educação de uma dada sociedade através de um sistema microfísico de poder, cujos efeitos discursivos produzem um esperado resultado, né? Então, eles formam possibilidades de constituir modos de subjetivação. Então, eu vou me valer, então, da obra Infância Ilustrada, Niñez Instruída em todo gênero de virtudes cristianas, morales e políticas que conduzem à la santa educación e à buena educación, a buena criança de los niños. É uma obra que teve 7 reedições, eu ainda estou fazendo empreendendo uma análise maior para identificar, por exemplo, a primeira edição, eu não consegui identificar ainda o ano, mas eu sei que foi publicada em Barcelona, né? A quinta edição eu não consegui identificar nenhuma versão, né, pelo menos em alguma biblioteca, mas o que eu estou priorizando é uma edição compilada de 1766. Tá? O autor dessa obra é o religioso espanhol Juan Elías Gómez de Terán, nasceu em Madrid no ano de 1688 e faleceu na cidade de Montfort em 1758.
Ele teve uma formação jesuíta na Universidade de Alcalá, onde estudou cânones e teologia. E por volta de 1710, ele foi ordenado sacerdote, passando a ocupar importantes cargos na corte do rei Filipe V, tornando-se, inclusive, capelão de honra e reitor do Paço Real. Então, é um sujeito que desfrutava dentro de uma hierarquia religiosa, um significativo espaço, né? Bom, para mim é importante buscar o Michel de Certeau, né? Principalmente porque ele vai entender que o relato hagiográfico ele seria uma espécie de mecanismo difusor produzido pela Igreja para expandir o cristianismo em termos de evangelização, entretenimento social que relacionava o divino com a vida exemplar. Acho que ainda vale a pena mencionar que nas primeiras hagiografias era comum ser enunciado isso, as primeiras hagiografias lá no medievo, que a presença de monstros, combates com demônios, embates pessoais contra distintas tentações e desejos da carne e as constantes práticas de reclusões. Essas narrativas prevaleciam como cenários de lugares desertificados, as florestas. Esses espaços, eles simbolizavam possíveis refúgios espirituais dos santos, lugares que Deus oferecia como livres de corrupção. Porém, já num período moderno, esses recursos textuais eles foram paulatinamente sofrendo silenciamentos, principalmente pela Igreja assumir um progressivo pensamento contra o elemento mágico, né? Retomando, então, a ideia do Teran, né? Era um compêndio formado por 4 tomos que totalizavam cerca de 576 páginas, né? Ele foi didaticamente, a obra do Teran, ela foi organizada através de lições e exemplos. As lições, elas constituíam ensinamentos catequéticos de bons comportamentos morais, muito próximos às virtudes teologais. Todavia, as recomendações extrapolavam a vivência cristiana e ofereciam direcionamentos sociais e urbanos aceitos e partilhados à época. Já o segundo modelo didático eram os exemplos. Então, primeiro vinham as lições e, na sequência, vinham os exemplos. Os exemplos, eles são narrativas hagiográficas de diversos santos, principalmente no que se refere à condição da infância desses sujeitos santificados. Dentro dessa grande obra de 4 tomos, somente uma lição foi direcionada à formação de crianças, de meninas, perdão, que era justamente o que eu alertei lá na minha tese, né? Que eram relegados poucos espaços. Bom, então tinha a lição 45, de La Particular Criança e Educação Santa de las Niñas, composto por somente 4 páginas e outras 3 em que se apresentavam um único exemplo. Tá? Nesta lição, Teran destaca a importância de as meninas desconhecerem o uso de palavras torpes e desonestas, não aprenderem cantigas mundanas, senão aquelas que se voltam a Deus, de se juntarem somente... outra questão importante, então, era somente aprender questões voltadas a Deus, e também a impossibilidade de se juntarem a outras meninas, a menos que essas meninas também fossem reconhecidamente virtuosas. As meninas, de acordo com o bispo Teran, nunca deveriam se aproximar dos meninos, bem como não deveriam conversar em demasia com as criadas. Deveriam também aprender algum tipo de instrumento e alguns variados gêneros de música. Então, o Teran ele já vai dando alguns indicativos de como deveria ser uma boa educabilidade das meninas, né? Cabe destacar, então, que dentro desses aspectos, nas exemplificações, envolvendo a vida de santo, né, principalmente nos primeiros anos de vida e nos primeiros gestos de ocorrência de que essa criança seria uma futura santidade, né, a narrativa que o Teran faz, ela sempre indica a predisposição desses sujeitos para enfrentarem o demônio.
Outra importante enunciado que envolve essas narrativas é a renúncia juvenil aos prazeres e ideais profanos. Alerta também sobre o perigo das vaidades femininas, incitando a autopunição e o desapego aos bens materiais. O distanciamento e a recusa de participar de festas, de jogos, de brincadeiras infantis também é outro modelo recorrente na vida de santas mulheres. E a preferência, obviamente, por ocupar o tempo dessas meninas através de orações e de visitas constantes às igrejas. Eu vou trazer aqui 3 exemplos de hagiografias. Eu não sei quanto está meu tempo, se alguém está controlando, mas pode... 5 minutos, você falou. Ok, obrigado. Então, assim, ó, um primeiro exemplo que é bem interessante é da Santa Maria Madalena de Pazis, né? O Teran, ele vai indicar que a Santa Maria Madalena, ela aprendeu de uma forma meio que miraculosa a leitura de vários textos, sem ao menos ter sido instruída, né? Sem saber ler e menos entender latim, ela, sobre então a influência de São Atanásio, ela começou a ler tudo com muita atenção, devoção e com certo instinto. Bom, isso que nos dá para entender uma incitação a menina se auto-instruir no campo das letras, né? Mas, obviamente, que através sempre de textos catequéticos e textos sagrados, né? Esse era o caso, então, de Santa Maria Madalena. Bom, uma outra personagem narrada por Teran, né, é a vida infantil de Santa Rosa de Lima, na qual ele percebe-se, né, na leitura dessa geografia, uma clara intenção de alertar as meninas e os jovens sobre os perigos da vaidade feminina. Então, o Teran, ele vai destacar que ainda muito cedo, Santa Rosa de Lima, ela brincava com seu irmão mais velho, e de uma brincadeira com barro, e nessa brincadeira, ela sacudia muito os cabelos, né? Então, o que denotou esses balanços de cabelo? Que ela estava impressionando lascivamente o seu irmão. E o seu irmão, então, ele repreendeu ela, né? E muito assustada, amedrontada, a Santa Rosa de Lima, então, ela fez votos de castidade, ainda na infância, e cortou os cabelos, para que servisse, então, para que não atrapalhasse e ela não produzisse vaidades femininas, né? Então, a gente percebe que inocentes brincadeiras poderiam se tornar uma espécie de perigo, né, para corromper a sua castidade, que era algo extremamente importante dentro do modelo educativo feminino, essa manutenção da castidade e da inocência infantil. Bom, aqui, como eu alertei anteriormente, muitos textos de narrativas hagiográficas, elas definem o espaço social que a santificada ocupa. E esse é um caso da Santa Isabel, da Hungria, né, que pertencia à família real húngara, né, que manifestava, então, uma singular afinidade pela caridade desde a mais tenra idade. Então, o que ela fazia desde menina? Ela doava a comida do reino, mas, em troca, pedia orações para aquelas pessoas que ali mendigavam, né? Então, demonstra o aspecto que a menina deveria de ser dentro desse universo, ela deveria de ser um exemplo de doação, de negação dos bens materiais, né? Bom, acho que é importante eu finalizar dizendo que essa pesquisa que eu estou apresentando, ela está ainda num processo inicial, e ela tem como, então, objetivo principal analisar os modos de educação feminina e as práticas de educabilidade que estão presentes nessas narrativas hagiográficas sobre a infância de mulheres santificadas. Principalmente, então, agora ampliando o meu espaço de análise dentro do reino ibérico, né?
Então, nesse primeiro exercício analítico, eu me vali exclusivamente de um compilado, né, da Infância Ilustrada, que esse compilado ele foi realizado por uma devota anônima, que extraiu as principais geografias de mulheres santificadas que estavam presentes no impresso maior de Infância Ilustrada, né? Então foi uma devota que estabeleceu pegou durante dentro daqueles 4 tomos, pegou pegou todas as geografias de mulheres santas e compilou, adicionando aquela única lição que o Teran tinha colocado. Então, eu procurei destacar ao longo dessa fala, né, como a educabilidade se constitui como um campo próprio para o estabelecimento e organização dos papéis de gênero. Evidente que esse processo de formação, ele não se restringe tão somente aos espaços de escolarização, mas numa perspectiva mais ampliada, em que as variadas práticas sociais e culturais se propagam como efeito educativos. Assim, eu compreendo que os discursos que organizam determinado regime de educabilidade são, em geral, fenômenos educativos, pois são transmitidos e se convertem como realidades educativas. Também foi possibilitado verificar que o santo é a figura central nas narrativas hagiográficas e, portanto, ele é o herói cuja transmutação da realidade e da comunicação com o mundo sobrenatural se constitui como espelho entre o natural e o divino. Eu finalizo essa apresentação colocando aqui as principais referências que eu utilizei e destacando, então, a obra do Teran, a Infância Ilustrada, e esse compilado que foi publicado em 1766, organizado, então, por uma devota que se manifestou como anônima. Eu agradeço pela atenção de vocês e, ao final, me coloco à disposição para perguntas, debates. Consegui respeitar o tempo? 1 minuto a mais só. Tá, mas o Alan ainda não entrou, então acho que tem uma boa margem de negociação. Então, já vou partir para a próxima comunicação. Eu vou apresentar a Jane e a Sônia. A Sônia não está presente, né? Mas eu vou, mesmo assim, eu vou falar rapidamente as informações. A Jane Elisa Otomar Bilke, espero que seja assim que se pronuncie, ela é doutoranda em Educação no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. É mestre em Educação pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará, especialista em Gestão Escolar pela Universidade do Estado do Pará. É licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa e atua como técnica pedagoga na Universidade do Estado do Pará. A Sônia Maria da Silva Araújo é professora titular da UFPA, tem pós-doutoramento pela Universidade de Coimbra, é doutora em Educação pela USP, mestre em Educação pela USP, especialista em Educação Regional pela UFPA e graduada também em Pedagogia pela UFPA. A apresentação da Jane é intitulada Concepção Educacional nas Epístolas de um Governador, a Agência de Mendonça Furtado, no projeto civilizador no estado do Grã-Pará e do Maranhão. Jane, seja bem-vinda, pode apresentar mais informações. Certo, obrigada. Deixa eu colocar aqui a apresentação, né? Bom, vocês me confirmam se já está aparecendo aí, que acho que está um pouquinho lenta a minha internet. Está indo, mas acho que não chegou aí ainda, né? Agora carregou. Está indo a manivela. Tá. Bom, como o Fernando já apresentou, né, esse trabalho, então, tem como título Concepção Educacional nas Epístolas de um Governador, a Agência de Mendonça Furtado no Projeto Civilizador no estado do Grão-Pará e Maranhão. Só para situar um pouco, né, a origem desse trabalho, ele é um artigo, na verdade, que foi trabalhado por mim, pela minha orientadora, a professora Sônia Araújo,
A gente já mandou, inclusive, para uma revista e estamos aguardando ver se vai, né, a aprovação ou não. E a origem desse trabalho está vinculado também ao interesse da própria professora Sônia Araújo de ir buscar cada vez mais, em tempos pregressos, né, respostas para questões educacionais que têm surgido e que têm instigado a ela ali, aqui no âmbito da região amazônica. E ela começou com esse estudo a partir de um último trabalho que ela fez, que eu vou compartilhar aqui no grupo com vocês, que ela tenta entender, né, as lutas em torno da independência do Pará, em torno da formatação de uma educação no estado do Pará, que sempre foram recheadas de muita luta dentro do movimento cabano. E aí ela vai buscar desde 1755, né, a partir do governo do Mendonça Furtado, e a partir daí que vem se formatando esse interesse. Então, a ideia foi a gente prescrutar, de falar uma palavra bonita, mas não consegui falar, né, investigar bem as cartas do Mendonça Furtado para tentar entender um pouco dessa transformação que acontece na educação do Norte, né, aliás, na educação não, na colonização do Norte, que vai afetar diretamente as questões educacionais também. Então, o trabalho ele foi construído em cima, praticamente, das cartas, né, escritas pelo governador do estado do Pará, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que foi governador de 1751 a 1759. Essas cartas elas foram compiladas por Marcos Carneiro de Mendonça e publicadas em 2005 pela editora do Senado Federal. Na verdade, a primeira publicação é pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1963, né? Mas eu tive acesso a essa versão que está disponível, inclusive, para download gratuito no site do Senado. Então, só para a gente situar um pouco, né, o Mendonça Furtado, ele vai chegar aqui no estado do Maranhão Grão-Pará em 1751, como governador, e ele vem principalmente para tratar das fronteiras, conforme o novo Tratado de Limites entre Portugal e Espanha, assinado em 3 de janeiro de 1750, em Madrid. Então, isso exigia expedições para o oeste do estado, a fim de demarcar novos espaços pertencentes agora a Portugal. Por isso, era importante o estabelecimento do governo em uma região mais estratégica para que Portugal não corresse o risco de perder territórios para os espanhóis. O tratado estava escrito, mas para fazer com que ele fosse efetivado, precisava, então, das negociações, e o Mendonça Furtado foi a pessoa escolhida, né, por Dom José I para vir para cá com essa missão, principalmente. Então, logo que ele chega, ele já vai tratar logo de organizar a expedição para ele ir para a região mais a oeste, para tratar dessas divisões, das fronteiras aqui, né. Então, só um pouco para a gente falar um pouquinho sobre ele, né, essa pessoa, a pessoa do Mendonça Furtado. Ele não consegui encontrar muita informação ainda sobre ele, foi inclusive um desafio interessante. Eu me vali mais, inclusive, das informações do professor Fabrício Vilaça Santos, que tem um texto sobre os governadores do estado do Maranhão Grão-Pará, e foi onde eu consegui obter mais informações sobre a biografia do Mendonça Furtado, né? Então, segundo toda essa informação aqui, está baseada na tese, né, do professor Fabrício Vilaça Santos. Então, segundo ele, né, o Mendonça Furtado não tem uma data certa de nascimento, ele não descobriu uma data um ano correto, né, de nascimento, mas provavelmente entre 1700 e 1701, na freguesia de Nossa Senhora das Mercês, em Lisboa. Ele é o segundo filho do capitão de cavalos Manuel de Carlo e Ataíde, de Dona Teresa Luísa de Mendonça, ambos naturais da capital do reino. Em 1720, sua mãe ficou viúva e contraiu novas núpcias com Francisco Luiz da Cunha Ataíde, bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, chanceler da relação do Porto e chanceler-mor do reino a partir de 1747. Então, esse é o padrasto dele, né, com quem ele vai ter uma boa relação durante toda a vida, é uma pessoa que já vem, né, a família já está relacionada lá com o governo em Portugal. E aí, sobre a formação dele, eu trouxe uma citação do professor Fabrício Vilaça Santos, que diz o seguinte, né, segundo ele, nada se sabe a respeito da formação e dessa atividade de Mendonça Furtado até os 35 anos de idade. É possível que tenha se dedicado a cuidar das propriedades da família, com as quais muito se preocupou durante a estadia no Pará, enquanto o irmão mais velho iniciava a carreira diplomática. Sabe-se, de acordo com seu memorial,
de serviços que, em 14 de abril de 1735, assentou praça no regimento da Armada, no qual serviu quase 16 anos, desde o posto de soldado até o capitão de mar e guerra, encerrando a carreira em 7 de janeiro de 1751, cerca de 3 meses antes de ser nomeado governador e capitão-general. Essa parte da formação dele era algo que me interessava muito, né, para compreender um pouco melhor o que a gente foi apurando nas cartas dele, mas o que eu consegui apurar foi só isso até agora. E é importante também falar, né, que a vinda dele para o estado do Maranhão e Grão-Pará fez, inclusive, que o estado do Pará se tornasse, então, a capital do antigo, que até o nome foi mudado, né, que a gente tinha o estado do Maranhão e Grão-Pará, cuja capital ficava em São Luís. E a partir dessa vinda dele, passa a se chamar estado do Grão-Pará e Maranhão, e a capital passa a ser Belém. E outra informação importante, né, que ele era um irmão do Sebastião de Carvalho e Melo, que é o citado aí, irmão mais velho dele, né? E além dele, tem um outro irmão que também vai ter uma influência muito grande na questão da igreja, que é o Paulo, né? Então, importante também colocar, só para a gente também situar um pouco, né, dentro desse período de governo dele, que foi de 1751 a 1759, né, algumas ações que marcaram esse governo, que faz, inclusive, que seja realmente um marco, né, o governo dele a partir da mudança dos caminhos, dos rumos que a colonização tomou aqui na região e, inclusive, influenciou outras áreas do Brasil. Então, nesse período, né, ele veio, inclusive, para tratar da questão dos limites, então, foi um dos focos dele. Ele expandiu os limites e a colonização da região através da criação de novos povoamentos. São José do Macapá, em 1752, Vilas de Bragança e Orém, em 1754, Vila de Trocana, em 1755, Vila de Borba, em 1756, Vila de Barcelos, em 1757, dentre outros. Então, algumas das vilas que ele foi criando, tanto para o norte quanto para o oeste. Criou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, com sede em Lisboa, que visava fomentar a economia da região. A companhia gozava de privilégios excepcionais e retirava de particulares e religiosos o controle econômico ao concentrar sobre si o monopólio do transporte, a venda de escravos e mercadorias, o reconhecimento oficial de funcionários como serventuários reais. Uma das coisas que ele vai pontuar logo que ele chega aqui, as primeiras cartas, ele já vai falar da pobreza do Estado, da falta de desenvolvimento econômico, que é algo que vai incomodá-lo muito, e na perspectiva dele, a criação da Companhia do Comércio seria uma solução, principalmente ligada à questão da escravidão negra, que ainda era muito incipiente aqui, os índios que eram principalmente escravizados, é onde vai ter a grande polêmica dele, né, aqui na região, com os colonos e também, de certa forma, com os jesuítas. E aí, assim, a solução para esse impasse foi, no fim das contas, o Diretório dos Índios, né, que foi criado em 1758, pode ser chamado de um instrumento jurídico, né, que propõe incorporar os nativos da região ao sistema mundo português, quando os coloca em contato com os colonos nas vilas, incentiva o casamento interétnico, além de tentar transformar o braço indígena em mão produtiva ao empreendimento colonial. Então, quer dizer, a força, o braço forte que tinha aqui. Inclusive, tem um professor, né, professor Geraldo Coelho, da UFPA, ele fala muito isso, né, que a riqueza amazônica, na verdade, não era ouro, não era nem as drogas do sertão, como me chamava, mas a maior riqueza era o índio, porque os governadores todos percebiam que não dava para abrir mão, né, pelo tamanho da região e pelos saberes que os índios tinham. E aí o Mendonça Furtado é que vai ter a ideia de integrá-los ao reino português, transformá-los em vassalos, né, como a palavra que ele mesmo usa. E nesse sentido é que ele vai transformar todos os aldeamentos indígenas em vilas, né, em que agora os indígenas não são mais apenas índios catequizados, mas eles se transformam em cidadãos portugueses, né, e aí eles vão ter um novo status aí, que as coisas vão ter um novo encaminhamento, que aí já é uma outra parte da história, que vai ser esse período de 1759 a 1808, né, digamos, período da colonização, que muitas coisas vão acontecer e vão influenciar, inclusive, segundo a professora Sônia, lá ao próprio movimento cabano, né. E aí, então, em termos metodológicos, né, como foi trabalhada essa parte, a gente investigou as cartas que estavam disponíveis nessa fonte, compilamos todas,
Das cartas, no caso, as cartas emitidas, nós focalizamos mais nas cartas emitidas do que nas cartas recebidas, né? E aí a gente viu que ele tem, ali naquele material nós encontramos 394 cartas, e categorizamos mais ou menos elas, né, para a gente entender, entender um pouco mais sobre elas, sendo que a gente percebe que a maioria foi trocada com o irmão dele, né, o Sebastião José de Carvalho Melo, que naquele momento ele era secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino, né, até 1755, e depois ele secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, né, ele era, eu acho, se eu não estou enganada, ele já era conde de Oeiras, mas marquês ele vai se tornar só depois. Então, a maioria das cartas são escritas para ele, né, e sempre ele começa as cartas, né, querido irmão do meu coração, né, meu irmão do meu coração, sempre mostrando uma certa intimidade, um certo alinhamento com ele, né, com o Carvalho Melo. Tem 41 cartas escritas diretamente para o rei Dom José, e as outras cartas, elas são diluídas aí em vários personagens que a gente tentou categorizar só para trazer uma ideia de para quem foram, né? Para os religiosos, 32 cartas, para o Diego de Mendonça Cortial, que era secretário do ultramar, 30 cartas, e aí é interessante também a troca de cartas com o governador da capitania do Maranhão, né? Teoricamente, ele passaria a ser agora o presidente, digamos assim, do estado do Grão-Pará e Maranhão. Ele tem, apesar dele ser governador, ele tem um status a mais. Então, são 26 cartas para ele. Aí, para a administração colonial, 21 cartas. Para nobres, a gente, pessoas, né, que tratam, às vezes, coisas pessoais. Para amigos e parentes, militares. Aí o outro secretário que vai assumir depois, aí já tem menos cartas, que a partir de 1756 as coisas estavam mais encaminhadas, né, talvez por isso menos cartas, para juristas e moradores diversos. Então, só para a gente também ter uma noção, né, a gente categorizou essas cartas em 3 tipos, né, essas cartas emitidas, aliás, sim, emitidas. As instruções, que seriam cartas que, no caso, correspondências que tratavam das várias ordenanças e orientações recebidas, ora de Sebastião José, secretário real, ora do próprio rei, mas também compreende as correspondências nas quais o próprio Mendonça Furtado ordenava instruções e equipes do seu governo. Então, tinha muita carta que era realmente para tratar dessas questões, né? Como fazer, como governar, né? Era o instrumento legal que eles tinham naquele momento também para dar conta desse governo à distância, seriam as cartas. Os relatórios foram em grande parte enviados pelo governador ao seu irmão, para quem ele reportava diretamente as coisas. Nessas, ele relata as condições encontradas no Estado, apresenta solicitações de moradores que julgavam necessitar de parecer do secretário e informa sobre o andamento de missões que lhe foram confiadas, como a criação do povoado de Macapá, as expedições ao Rio Negro, por exemplo. Essas expedições, elas vão gerar muitas cartas, ele vai ter essa preocupação de ficar o tempo todo, né, reportando de o que estava contando. E particulares, tem algumas cartas que são tratadas de assuntos familiares, né, sobre ele preocupado com a educação dos sobrinhos, com a quinta que ele deixou lá, quem estava cuidando, né, algumas coisas desse tipo. Por fim, então, chegamos, né, na questão principal que moveu a análise dessas cartas, né? Então, a gente pensou, né, o que instigou a gente a analisar? No contexto da política do governo do estado do Grão-Pará e Maranhão, que concepção de educação se encontra manifesta nas correspondências enviadas por Mendonça Furtado? A gente tentou compreender, né, havia uma concepção manifesta ali, ele tinha, o que passava, já que ele teve um papel que nós consideramos relevante em toda essa formatação do que poderíamos chamar de um projeto educativo, né? Quais eram essas ideias manifestas nas cartas dele? Então, a gente foi diretamente nas cartas tentando ler com essa ideia, né? Tentar buscar essa concepção. E aí, para isso, né, a gente foi primeiro captar quais essas características de Mendonça Furtado. Como a gente não tinha o acesso, né, à formação anterior dele, o que perpassou ali naquelas cartas as informações de como ele era, quais os interesses educacionais dele, digamos assim. Então, o que a gente apurou? Ele, pelo menos, a gente captou que ele tinha o domínio de outros idiomas, como francês e alemão. Isso aí porque em algum momento ele comenta, né, que ele teve que falar, que ele teve que escrever e falar essas línguas. Ele fala também sobre a própria aprendizado do sobrinho dele, Henrique,
né, e que ele analisa as cartas, o francês e o alemão do próprio sobrinho. Então, ele sabia essas outras línguas. Ele também tinha algumas leituras, né, interessantes, que talvez se a gente captasse mais essas leituras, a gente poderia entender um pouco melhor dele. Em alguns momentos, ele vai citar o Juan Solor Zano Pereira, na questão indígena, né, ele vai se basear nas ideias desse jurista espanhol para defender, né, a não escravização dos índios. Vai se basear também em Maquiavel e no próprio Antônio Vieira, né? Ele vai, nas discussões principalmente com os indígenas, com os jesuítas, sobre a questão indígena, ele vai usar os argumentos do próprio Antônio Vieira, que há mais ou menos 100 anos antes tinha também toda essa defesa da não escravização dos índios, né? Então, ele vai também se fundamentar nessa leitura aí. Ele demonstra um interesse em filosofia, em algum momento ele escreve em uma das cartas que ele sabe do curso de filosofia experimental que está acontecendo lá em Portugal, e ele gostaria muito de participar. Ele se mostra o tempo todo um bom católico, isso também é importante demarcar. Os conflitos dele com os jesuítas não são de ordem religiosa, mas são de ordem, digamos, de alçada mesmo, né? Porque ele vai entender que os jesuítas estão indo além da alçada que deveriam. E uma outra coisa interessante sobre a personalidade dele é que ele deixa claro nas cartas de quem ele gosta e quem ele não gosta, né? Quem seriam os aliados e desafetos. Então, por exemplo, o Frei Miguel de Bulhões é o bispo que ele vai encontrar nele um forte aliado. Inclusive, é quem vai ficar, por exemplo, no governo do Estado, enquanto ele vai lá para as missões do Oeste, né, do Amazonas, para as demarcações de terra. Aí tem os desafetos, são vários, mas o Manuel Luiz Pereira é um que ele cita muitas vezes, né, com muitas frases, assim, falando que ele foi um calo no sapato dele, né, o tempo todo, então ele deixa isso também bem claro. Então, ele tem esses conflitos aí. E aí, dentro da questão educacional, a gente captou, né, algumas perspectivas nos escritos dele, né, que seria, digamos, um novo projeto educativo para o estado do Maranhão e Grão-Pará. Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, a questão da ignorância e formação. Ele tem o tempo todo essa preocupação, entendeu? Isso chamou muito a nossa atenção. Então, ele sempre fala, por exemplo, toda essa gente é ignorante em ínfimo grau. Isso ele está se referindo de modo geral, inclusive para dizer que ele não consegue encontrar pessoas para trabalhar no governo, né, que é difícil, que tem que vir de fora, porque dentro dos colonos que tinham, não tinha ninguém capacitado. E aí ele vai também falar muito do exército, né, porque pelo menos a gente capta na formação dele, ele tem uma formação no exército, então ele vai dizer que o efetivo era formado estropiados, velhos, ignorantes, sem nenhuma disciplina. Inclusive, ele vai dizer que ele vai ter que ser o professor, né, vamos usar essa palavra, desses sargentos, das pessoas do exército, do efetivo do exército, porque tem hora que ele diz que, por exemplo, nem usar arma um deles sabia, e ele precisa de pessoas que venham para ensinar isso, e ninguém tem para ensinar, ele mesmo tem que ir lá ensinar, né? Então ele vai pontuar isso o tempo todo, e aí ele citaria essa outra parte, né, que está nessa praça o sargento-mor chamado engenheiro, de 70 anos de idade, e bastante esquecido de sua profissão, se é que algum dia soube alguma coisa dela. Então, essa preocupação com uma formação, digamos, com um domínio de um saber específico para uma função, ele vai colocar, uma coisa que vai perpassar essas cartas durante algum tempo, né? E aí, outra perspectiva, que é também bem colocada por ele, é a questão da língua portuguesa, né? Então, porque o governador considerava a língua geral, já falada há mais de 100 anos no Estado, uma gíria errônea, ele usa essa palavra gíria, né, que deveria ser abolida, enquanto os jesuítas se preocupavam em se adaptar tanto quanto possível à cultura do local. Diferente destes, Mendonça Furtado entendia o português como uma língua superior e que, por isso, deveria ser obrigatoriamente usada na colônia. Então, também é interessante essa parte, em vários momentos ele coloca que ele não consegue, às vezes, entender o que alguns colonos falam, porque eles usam essa gíria, né, que seria a língua geral, e aí ele vai ficar muito incomodado com isso. Ele, inclusive, fala, numa das cartas, ele fala para o irmão dele, né, para o Sebastião de Carvalho Melo, que ele já tinha, inclusive, pedido para os jesuítas fazerem uma escola de línguas lá na região de Joanes, né, que é a região do Marajó, e que eles ficaram de fazer, mas não tinham feito ainda. Então, ele fica muito incomodado, e aí vai ser um conflito, porque os jesuítas têm essa outra visão de língua, né, de formação de uma língua, de uma adaptação. Então, nesse caso, ele vai
questionar isso e vai reclamar disso, né? E, por fim, um outro aspecto interessante é a questão da civilização, né? E aí, essa palavra, né, ela vai estar presente a partir desse momento, talvez, e aí buscando já em civilidade, em civilizar, mas ela vai aparecer com mais força ali, né? E o sentido que a gente está captando aqui é que baseado no Raymond Williams, né, que ele coloca que, nesse momento, o sentido de civilização, a partir da segunda metade do século XVIII, está intimamente relacionado ao pensamento ilustrado, à perspectiva de desenvolvimento individual do ser humano. E aí, a posição de Mendonça Furtado, ela tá alinhada com esse tipo de visão, porque ele via no espaço americano, ocupado pelos portugueses, parte do reino que representava. Então, ele estava preocupado em defender a liberdade dos índios na direção da formação de potenciais cidadãos portugueses, capazes de integrar uma civilização que lhes era alheia e exercer os ofícios para os quais tinham sido preparados, no sentido de fazer avançar o projeto econômico do Estado monárquico português. E aí, uma outra coisa que é importante salientar, que ele vem mostrar, então, dentro desse projeto, que características, né, que são colocadas, que têm que ser combatidas, que têm que ser acabadas, que são elas que estão atrasando o desenvolvimento do Estado. Aí, em vários momentos, ele cita pessoas com essas características, ou ele fala dessas características em algum momento, e ele vai dizer, ignorância, rusticidade, corrupção, malícia, orgulho, inquietação, soberba, lisonja, desonestidade, precipitação, desatenção, ambição, aleivosidade, infidelidade, embrulhação, falsidade, ociosidade ou preguiça. São questões que ele vai colocar aí o tempo todo, em vários momentos. Por outro lado, ele vai em vários momentos colocar o que ele acha que seriam características que uma educação deveria trabalhar nas pessoas, ou que tipo de pessoas que ele queria que estivesse presente ali nessa região, naquele momento, né? A inteligência, préstimo, habilidade, juízo, honra, virtude, bondade, talento, letramento, moderação, modéstia, desembaraço, simplicidade e retidão. Então, ele vai dizer que, em vários momentos, ele elogia muito um secretário, que era o secretário do Maranhão, que vai passar a ser secretário dele, que ele vai dizer que é um cara inteligente, tem empréstimo. Em vários momentos, ele vai citar em algumas pessoas com essas características, mostrando que isso era um valor para ele, era importante para ele. Então, por fim, né, o que a gente concluiu até aqui, né, que as correspondências de Francisco Xavier de Mendonça Furtado revelam seu papel destacado na formatação de um projeto educativo no estado do Maranhão, do Grão-Pará e Maranhão. Percebeu-se que, a despeito da pouca visibilidade dada a ele, talvez pela preponderância de seu famoso irmão, Mendonça Furtado estava alinhado com Sebastião José de Carvalho e Melo na formatação de um novo projeto educativo para a colônia portuguesa, e que tentava pôr fim na educação jesuíta e preparar a colônia para as reformas educativas que viriam a ser implementadas. O que nós conseguimos, então, captar é isso, né, que esse papel dele foi um papel relevante aqui, que ele trouxe, e essas ideias educativas que ele trazia consigo, elas permearam o trabalho dele aqui, as ações dele, e, de certa forma, elas contribuíram também para essa ideia, esse novo projeto educativo que vai sendo formatado em Portugal e que vai afetar todas as colônias, né? E eu esqueci de falar lá no começo, quando eu falei das coisas que afetam a colônia, porque o próprio diretório, né, e depois ele vai ser estendido para outros estados do Brasil, embora não tenha sido, né, aí já a efetividade desse diretório é outra história, né, mas é algo que vai partir das ações que foram construídas aqui. Então, é isso. Essas são as referências que estão nessa apresentação. E estamos aí para discutir, dialogar durante a continuidade desse trabalho. Obrigado, Jane. Vou pedir para te encerrar a apresentação e disponibilizar para que o Thiago Gomes Medeiros, então, insira, se ele quiser, a apresentação dele. Eu vou falar um pouquinho do Thiago. O Thiago é doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, é mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Gestão Educacional pelo Instituto de Educação Superior da Paraíba, é licenciado em História pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente é aluno do curso de graduação em Arqueologia na Universidade Federal da Paraíba e professor de História, lotado na Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba.
O Tiago vai apresentar a comunicação Fundação de Seminários, Instrução e Relações de Poder no Grão-Pará e Maranhão. O jesuíta Gabriel Malagrida, Prelados Locais e o Governo Pombalino, 1740 a 1761. Tiago, sinta-se à vontade. Muito obrigado, professor Fernando Ripe. Muito boa tarde a todos e todas. Eu tenho quanto tempo? 20 minutos, Tiago. Já estou sofrendo por antecipação. Não, fica bem à vontade. Tem um colega que faltou, então sinta-se à vontade, tá? Então tá. Eu preparei um texto, tá, para não me perder, e vou trabalhar em cima dele. Tudo bem? Sim, sim. Vamos lá. Então, como o professor Fernando disse, o título é Fundação dos Seminários, Instrução e Relações de Poder no Grão-Pará e Maranhão, Gabriel Malagrida, jesuíta, os prelados locais e o governo pombalino, 1740-1761. Já ressalto que faz parte da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, no estágio ainda embrionário, iniciático, tá? E eu gostaria de partilhar com vocês para a gente ir traçando caminhos e rotas para essa pesquisa. Vamos embora. Até meados, deixa eu me controlar aqui no tempo, até meados de 1746, Malagrida ainda percorria o território das capitanias do norte. Saindo da Paraíba, cuidou dos interesses do recolhimento de Igaraçu e, pela ordem cronológica descrita por Matias Rodrigues, partiu para a missão na região de Açu, depois alcançou Jaguaribe, no Ceará, e desceu para a vila de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Novamente, percorreu as cercanias do Rio do Peixe, na Paraíba, partindo para Fortaleza. Em janeiro de 47, após 12 anos de trabalho fora do território do Maranhão, lá estava de volta. E durante o seu retorno, contou com o apoio de 2 sacerdotes muito próximos, o padre Antônio Paes e o padre Inácio, que atenderam junto com ele inúmeras pessoas em confissão na região do Rio Parnaíba, para compor a missão de confessar a população local. A exemplo do que já havia feito nas cidades da Bahia e Paraíba, Malagrida continuou com a ideia fixa de fundar mais seminários por onde missionou, e ao retornar à sua vice-província de origem, na América Portuguesa, não perdeu tempo em buscar as condições para edificar os empreendimentos, visando a formação de sacerdotes. Retomou suas atividades pastorais na cidade do Maranhão e na vila de Tapuitapera. Viajou ao Pará, onde também exerceu seu ministério. Da cidade de Belém, navegou a Camutá, atual Cametá, na foz do rio Tocantins, onde pregou e persuadiu os moradores para se envolverem na construção de um seminário local, onde mais uma vez obteve sucesso com as suas doações. Nesse momento, o governo da vice-província resolveu enviar a Camutá o jesuíta alemão Roque Rames Pufdum para iniciar os trabalhos no seminário. Já em fevereiro de 49, estando no governo da Diocese do Pará, o bispo dominicano Dom Frei Miguel de Bulhões, Malagrida tentou promover novamente a construção do seminário do Pará com a devida licença do novo bispo, o que de fato ocorreu com algumas condições impostas pelo prelado. Mesmo que o seminário pertencesse à companhia, Dom Miguel queria para si sua jurisdição e encaminhou essas condições no libelo do pedido, dirigido a ele próprio, para se conseguir a licença de fundação. Ocorreu aí um desconforto entre o bispo e o vice-provincial, o padre Carlos Pereira. Por isso, a autoridade episcopal suspendeu as condições que havia imposto e, assim, iniciaram os trabalhos do seminário de Nossa Senhora das Missões. Tanto o bispo quanto o padre Malagrida acompanharam a entrada dos primeiros seminaristas, sendo o jesuíta italiano o primeiro formador dos alunos, antes que assumissem os responsáveis nomeados pelos superiores, sendo um reitor e um mestre de humanidades.
Já em 14 de setembro de 1749, o missionário italiano entregou a direção do seminário aos padres Antônio Aleixo como reitor e Silvestre Rodrigues como mestre de humanidades e vice-reitor. E voltou-se para as atividades pastorais novamente e exercícios espirituais na região. Insistentemente, como era característico de seu comportamento, pediu ao bispo a licença para iniciar o recolhimento feminino, o que lhe foi negado mais uma vez, por motivos de ordem financeira, pois julgava o prelado não ter renda suficiente para manter as mulheres no recolhimento. Então, o sexagenário Malagrida resolveu enfrentar o Atlântico partindo do porto de Belém, com destino a Lisboa, em 1749. O próprio religioso comenta esse fato em carta enviada a seus amigos italianos, datada de 25 de junho de 1750, basicamente 35 dias antes da morte do rei Dom João V, onde dizia que o rei de Portugal havia prometido toda assistência e favores e ainda maiores contribuições de dinheiro para a ajuda dos ditos seminários. Porém, seus conselheiros não estariam todos benefactim causam, olhando com simpatia a causa. De forma muito clara, percebe-se que o padre tinha real noção de que o clima entre as autoridades palacianas e ele não era muito amistoso, principalmente quando se tratava da concessão de mercês por parte da coroa aos seminários e recolhimentos no Novo Mundo. Eu acredito que Malagrida sabia bem o que buscava. Quando esteve orbitando o mandatário português, contudo, não esperava receber tantos benefícios e poderes e ainda, eu julgo que tenha se assustado com os acontecimentos pré-ezequiais do monarca. Esse estado de espírito de Malagrida se pode constatar em duas cartas escritas no mesmo dia, 16 de agosto de 1750, um ao padre Cadolini e outro ao seu sobrinho. Na primeira missiva, o religioso narra ao amigo italiano que havia recebido do falecido rei de Portugal e de sua rainha um exagero de favores. Abre aspas. Fizeram tais exageros e me concederam tais faculdades tão grandes e fora do comum, que algumas, após a sua morte, encontraram grande dificuldade nos conselhos e ministros. Ainda hoje se diz que o rei não podia conceder tanto. O que direi do precioso anel e diamante tão grande e tão luminoso que vale ao que dizem 4.000 cruzados? O que direi do vestido e do manto real? O que direi do patrimônio e rendas anuais estabelecidas para tantos seminários fundados pela mesma senhora? O que dizer do envio de ordens para apressar bispos e governadores? Como se vê no relato ao padre Cadolini, Malagrida fez assim várias perguntas, como se não estivesse acreditando que havia recebido tantos benefícios. É notório que seu poder de persuasão era enorme e, além disso, ele sabia exatamente como chegar ao núcleo do poder, acionando diretamente a quem decidia, quebrando hierarquias e protocolos. Assim o fez tanto dentro da estrutura da própria Companhia de Jesus, como no próprio governo do Império Lusitano. Esse caso necessita de uma séria reflexão quando são analisados os passos de Malagrida. Como se pode imaginar que um missionário italiano na vice-província do Maranhão chegaria a Lisboa e seria atendido pelo rei. Tal situação só encontraria justificativa pelo fato da existência prévia de uma rede de influência jesuítica dentro do Paço Imperial. Nesse caso, quem abria as portas para o padre Malagrida era o padre João Batista Carbone, jesuíta napolitano, confessor na corte e secretário de Dom João V, que assim procedia a fim de propiciar à poderosa Companhia de Jesus suas pretensões de acesso direto ao poder central. Com a morte de Dom João V, o infante Dom José, inexperiente e apesar de seus já 36 anos de idade, teve que assumir o trono. O rei resolveu fazer mudanças conjunturais no seu ministério, não tendo a total confiança dos ministros que vinham da administração anterior.
Desse modo, decidiu nomear por decreto, em 5 de agosto de 1750, para a pasta de Assuntos Exteriores e da Guerra, surpreendendo toda a corte lisboeta, Sebastião José de Carvalho de Melo, o futuro Marquês de Pombal. Dom José I, ratificando o compromisso assumido por seu pai com o padre Malagrida, e, claro, por influência de sua mãe, a rainha, concedeu o alvará régio de 2 de março de 1751, onde dizia, abre aspas, eu, el rei, faço saber aos que este meu alvará virem, que tendo consideração ao que me representou o missionário Gabriel Malagrida da Companhia de Jesus, acerca de ser conveniente ao serviço de Deus e meu, que no Brasil se fundem recolhimentos de convertidas e de meninas e seminários em que se cria a mocidade com os bons costumes, educação e doutrina de que tanto se necessita naquele estado. O referido alvará representava uma investidura de poder sobre Malagrida sem precedentes. O jesuíta italiano, munido do documento, passava por cima dos bispos e governadores locais, e, além da proteção real, também obteve o sustento para suas obras. O rei acrescenta no documento, abre aspas, sou servido tomar os ditos conventos e seminários debaixo da minha real proteção, e fazer mercê aos mesmos seminários de 300.000 réis cada ano para os que se erigirem na Bahia e Rio de Janeiro, e 200.000 réis para cada um dos que estão principiados ou se criarem de novo. Como de fato foi citado no alvará, o seminário, nesse caso da Paraíba e os demais, recebiam por mercê de Sua Majestade os 200.000 réis. O documento expedido por Dom José I ainda concedia ao padre a licença para estabelecer suas fundações em qualquer parte da América, desde que houvesse comodidade e subsistência. E deixa claro que a coroa só teria a obrigação de fundar um seminário na capital de cada uma das dioceses. Considero que a concessão desse alvará foi a introdução ao processo persecutório que sofreu o jesuíta por parte dos irmãos Carvalho de Melo e Mendonça Furtado. Malagrida, a partir de então, passou a chamar a atenção das autoridades lusitanas e frequentou assiduamente as missivas trocadas entre eles, além de outras autoridades, como Diogo Mendonça Corte Real, secretário de Marinha e Ultramar. Para se ter uma ideia da força política que possuía o missionário, é bom lembrar que o rei assinou, juntamente com o ministro Corte Real, o documento intitulado Instruções Régias, Públicas e Secretas, para Francisco Xavier de Mendonça Furtado, capitão-general do estado de Grão-Pará e Maranhão, antes mesmo de nomeá-lo para governar o norte da colônia, e neste documento, no 24º ponto, tratava-se da representação que havia feito ao padre Gabriel sobre a conveniência de que no Brasil houvesse recolhimento de seminários, e para a instrução da mocidade, e ordenou que se cumprisse o decreto real. Nesse contexto, o sentimento inicial do novo governo do Grão-Pará e Maranhão em relação aos jesuítas não era hostil. Pelo contrário, o governador confiou aos padres da companhia a fundação de novas missões no Amazonas. Contudo, manteve certo cuidado e prevenção contra o padre Malagrida, pois já conhecia seus exageros e isso justificava a reserva oposta aos seus projetos, conforme afirma João Lúcio de Azevedo. Esse olhar diferenciado em relação ao jesuíta italiano se construiu da observância e convivência no passo, além das relações de poder existentes entre eles. A construção do seminário de São Luís foi confiada também por Malagrida a seu antigo aluno de Humanidades e Teologia, o padre Antônio Moreira, juntamente com outro sacerdote, Francisco Salles, que descreveu a chegada de mais de 30 alunos ainda em 1751. Para a sustentação da casa, pagavam anualmente 30 escudos, ainda que alguns fossem admitidos como pobres e sustentados de graça. O padre Salles ainda acrescentava que o bispo
era contra e que faziam de tudo para não chamar a atenção, inclusive nomeando o seminário somente de ginásio, de estudantes particulares e mestres. Essa reação dos bispos já era de se esperar, pois o breve apostólico do Papa Bento XIV eximia da jurisdição dos bispos os seminários jesuíticos. Malagrida não se ateve apenas à construção dos seminários, mas também lançou as bases do recolhimento de Belém, onde não obteve sucesso diante da negativa de Dom Miguel de Bulhões. Mesmo assim, recorreu em carta à rainha mãe, datada de 1º de outubro de 1753, onde narrou que tudo que se passava entre ele e o bispo, não perdendo a oportunidade de se queixar tanto do próprio bispo como também do governador, devido à resistência que sofria. Como sujeito político, não se pode desconsiderar que Malagrida era astuto e articulado, visto que, quando sua relação com as autoridades locais não era favorável, logo rogava o auxílio das autoridades máximas do reino de forma apelativa. Já em São Luís, Dom Frei Francisco de São Tiago, franciscano menor, deu licença para a construção do recolhimento. Interessantemente, Malagrida assumia a responsabilidade de fundar instituições femininas, conventos e recolhimentos, mesmo sendo proibido pelas constituições jesuítas, lançando aí a jurisdição para as dioceses. Porém, em relação aos seminários, os jesuítas conseguiram uma resolução pontifícia que subtraía da mitra episcopal a jurisdição sobre eles. Dessa forma, o bispo julgava o que era conveniente que ele autorizasse de ser construído sob seu território e governo. O que mais ocorreu nesse intervalo entre 51 e 54, tempo que Malagrida permaneceu no Grão-Pará e Maranhão, foi a imersão de interesses em conflito. O poder espiritual dos jesuítas se contrapunha ao poder temporal pombalino. Mendonça Furtado citou textualmente o padre Gabriel em várias correspondências enviadas ao ministro Corte Real e a Carvalho Melo, de forma exaustiva e indignada. O governador levantou uma situação interessante quando escreveu do Pará, em janeiro de 52, ao seu irmão, ministro de Assuntos Exteriores da Guerra. Disse o que acontecia no seminário de Parnaíba e julgava que isso ocorria com todos os outros da seguinte forma, abre aspas, os padres aceitam a doação das fazendas para fundarem os tais seminários, ficam comendo as rendas sem que eles ensinem um só rapaz pobre para fazerem este bem ao público. Antes, lhe põem côngruas que lhe sobejam as mais das vezes que para virem a fazer um segundo negócio e a vexar o povo e tiranizá-lo de toda sorte. Fecha aspas. Além de fazer essa denúncia sobre o grave modus operandi dos jesuítas a respeito do emprego e destinação das mercês recebidas, ele também afirmava que os referidos padres fizeram toda a bulha sobre a licença que concedeu para a fundação do seminário de Cametá, com duas cláusulas em especial. A primeira, que tivesse o tal seminário 5 seminaristas sem pagar e que, se houvesse sobejo, se convertessem em côngruas de mais rapazes pobres, reputando o sustento de cada um por 20 mil réis, na forma da declaração do padre Gabriel Malagrida. A segunda, para que unirem aqueles bens de raiz ao tal seminário que se dispensassem na lei que proíbe as religiões de adquirirem semelhantes bens. Esses jogos de interesses, tanto políticos quanto econômicos, se revelam nos comportamentos e intervenções que se analisam ao longo dessa construção historiográfica. O poder é o ponto crucial dessas intrigas, ao ponto de o governador chegar a dizer que estaria enviando ao senhor Diogo Mendonça Furtado o requerimento do padre Gabriel, no seu original, para o caso em que os padres vão chorar a senhora Rainha Mãe, o poder de sua majestade, com seus olhos, ver que eu deferi na forma que o dito padre me fez a declaração na sua mesma letra e sinal. O que se concretizou, com o passar do tempo, em virtude dos múltiplos interesses,
então vigentes, foi o entendimento por parte dos burocratas do Estado que a figura do padre Gabriel passara a ser uma ameaça tanto para as pretensões pessoais deles quanto para os interesses do governo, política e economicamente. Segundo Matias Rodrigues, o padre missionário foi bem recebido quando no seu retorno em Lisboa, a não ser por alguns potentados do Paço. Se não viraram a cara para ele, certamente não favoreciam, como nos tempos áureos de Dom João V. Essa aversão ao padre se confirmou nas palavras proferidas contra ele por parte de Carvalho e Melo, Dom Miguel de Bulhões e Mendonça Furtado. A exemplo, temos a fala do ministro, do ministro Carvalho e Melo, à mesa do Santo Ofício, na denunciação contra Malagrida. Abre aspas. Observando que tudo o que dizia e obrava era para se fazer venerar como santo e para estabelecer o fanatismo e credulidade e leveza do povo ignorante, e para dele se fazer com grande séquito, ordenando tudo os fins temporais dos seus confrades. Já o bispo Miguel de Bulhões, em depoimento ao inquisidor Luiz Barata de Lima, asseverou que Malagrida procurou adquirir nos povos do Grão-Pará e Maranhão opinião de virtuoso e com grande soberba entrou a abusar do ministério apostólico. Extorquiu dos mesmos povos, principalmente das mulheres, peças de diamantes, ouro e prata, e outras preciosidades, pretextando isto como devoção e afirmando ser tudo para o efeito de suas fundações. O referido padre era um hipócrita, cheio de muita malícia, vaidade, soberba e presunção, que o fez cair nas imprudências e precipícios. Isso na visão do bispo Miguel de Bulhões. Também inquirido, Mendonça Furtado afirmou em depoimento que conheceu Gabriel e, conforme lhe disseram o bispo Bulhões e seu secretário João Antônio Pinto, o referido padre mandava vender quartinhas de água a R$10 e a vintém, dizendo que era benta pela mesma senhora das missões, sendo ele um embusteiro, malicioso, soberbo, fingido e que fora muito ambicioso, como muito bem se conheceu pelas terras por onde tem andado, especialmente nas Américas. E esse discurso de ódio e repulsão avolumou-se ainda mais após o ano de 1755, com o terremoto de Lisboa e o atentado regicida sofrido por Dom José I em 1758. Por fim, o padre Gabriel Malagrida trabalhou no sentido de construir, reformar igrejas, fundar casas de recolhimento feminino e seminários para a formação de sacerdotes do Novo Mundo. Cometeu exageros, visou amplamente a arrecadação de mercês, mas também se levantou contra o poder político de agentes do Estado e da Igreja, e por isso foi tratado como rebelde, inimigo e traidor. Tido como infiel e entregue à Inquisição, foi silenciado e morto. Contudo, como sujeito político, foi um personagem importante para sua época, revelado no seu jesuitismo voltado para a missão e fundações, bem como pelas articulações e embates em que se envolveu durante sua trajetória missionária no Grão-Pará e Maranhão, em meados do século XVIII. Fim. Concluí. E concluí quase no tempo. Obrigado, Thiago. A Jane já está com a câmera aberta. Então, vamos permanecer com a câmera aberta e vou colocar à disposição, nós três, para perguntas, sugestões. A professora Thais já vai iniciar essa argumentação. Obrigado, professora. Boa, agora já à noite, colegas. Parabéns aos três pelas apresentações. Eu tenho que manter a minha reputação, né? Porque uma vez me disseram que eu, como líder do grupo, faço pergunta para absolutamente todo mundo. Então, se eu não fizer isso em algum colóquio, vai ficar feio. Mas, de fato, eu tenho questões aqui para vocês, tá? Eu vou escolher pelo menos uma para cada um. Uma coisa, Fernando, me chamou a atenção. Primeiro, eu achei muito interessante o seu estudo. Acho que talvez você tenha algumas ideias para trocar com o Edson. Não sei se o Edson ainda está aqui conosco, acho que sim, que é meu orientando de doutorado, que também tem a mesma formação que você, né, e está interessado em
fontes visuais, né? Eu fiquei curiosa, quando você falou a respeito dessas agiografias, essas destinadas principalmente, se fala de uma tradição da geografia que vem da Idade Média, com ênfase agora no seu trabalho sobre aquelas que são destinadas à educação, fala de crianças, né, a relação com a infância e a educação de crianças, e construindo, vamos dizer assim, cenários que deixavam bem claro, se eu interpretei mal, você me explique, né, o bem e o mal na figura de monstros, de perigos, de lugares, né, obscuros. Eu pensei na mesma hora naquelas fábulas europeias que vêm desde a Idade Média, mas que foram depois disseminadas, depuradas e transformadas em outras coisas, como os contos de fada, por exemplo, em que sempre tem esse lugar do perigo, né, que tenta a criança e depois ela precisa ser reconduzida para o lugar do bem. Por exemplo, aquela fábula da Joãozinho e Maria, né, que ficam tentados pela gula, e assim outras. Eu queria saber se você poderia pensar em alguma relação entre essas duas modalidades de histórias, né, de textos, que tem um fundo moral, né, as agiografias são claramente vidas de santos, nesse caso, santas na infância, mas as fábulas também que têm fundamentos morais, mas não são necessariamente vinculados a textos religiosos. A Jane, eu fiquei ainda curiosa, Jane, primeiro que eu achei, eu me lembrei do que nós falávamos hoje mais cedo sobre a escrita da memória, né? As cartas do governador do Grão-Pará são também memórias do presente dele, né? Que a gente hoje acessa como forma de fonte documental, histórica, mas eu acho que tem relação também com aquela discussão que nós fazíamos hoje mais cedo sobre a escrita de memórias, né? E achei interessante como vocês categorizaram, né, os emissores, quer dizer, o emissor nesse caso é ele, e os destinatários dessas cartas, e também a sua destinação. Mas eu fiquei pensando, me deu um certo desconforto, assim, na hora que você foi falar sobre as concepções de educação, em como ela apareceria, na questão da difusão da língua. Porque a gente sabe que aquilo foi uma política de Estado, né, de difusão e predominância da língua portuguesa, mas pelo menos na hora em que você falou, não ficou muito claro para mim se aquilo estaria dentro, as cartas do Mendonça deixariam entrever uma concepção de educação específica quando ele trata da língua, da necessidade do domínio da língua portuguesa, né? Diferentemente das duas outras dimensões que você apontou, que ficaram mais claras, pelo menos para mim. E aí também, qual seria a relação entre aquelas características desejadas e indesejadas com essas concepções de educação do governador? E, finalmente, para o Tiago, a história do Malagrida é uma história muito curiosa, né? Eu não sei se você conhece, Tiago, um romance histórico, né, chamado O Profeta do Castigo Divino, escrito por um autor português chamado Pedro Almeida Vieira. Eu li esse livro há alguns anos atrás, é claro, é um romance, então ele se baseia em evidências históricas coletadas aí nas obras e documentos a que ele teve acesso, mas ele constrói uma ficção, né, hoje o povo chama isso de ficção histórica. É muito legal esse livro, porque mostra um pouco, né, a despeito de ser uma construção fictícia, de detalhes, com base em evidências históricas, de um pouco disso que você falou, quer dizer,
do Malagrida parecer, às vezes, uma pessoa obcecada com algumas coisas, né? E é um livro muito legal de ler, né? O Profeta do Castigo Divino. Bom, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, né? É natural a gente pensar que os jesuítas, né, ou como ordem religiosa, ou como indivíduos jesuítas, como é o caso do Malagrida, tivessem interesse na fundação das instituições de ensino, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, então, a coroa, né? Porque você fala muito que o Malagrida tinha um poder de convencimento muito grande, inclusive pela influência que ele exercia, sobretudo pela rainha, sobre a rainha. Se não me engano, ele se torna um confessor também da corte, né? Mas a coroa vai porque ele convence, mas não há um interesse mais pragmático por trás disso, né? De associar interesses da igreja e do Estado. E, ao final, o que o Malagrida pensava sobre a educação? Porque ele, é claro que, sobretudo pelos exemplos que você traz, a preocupação dele muito específica com a educação das mulheres. Mas o que ele pensava sobre a educação? Era uma questão estritamente religiosa, doutrinária, ou ia além disso? Né? Eram essas as questões que eu queria propor a vocês. Muito obrigada e parabéns novamente. Nós agradecemos. Então, compondo esse primeiro bloco, nós temos, então, agora o professor Álvaro e, na sequência, a professora Ana Cristina. Obrigado, Fernando. Aproveito para parabenizar todas as apresentações, agradecer pelo tanto que eu aprendi com as comunicações apresentadas aí nessa inauguração das nossas rodadas de comunicação, né? E, ao contrário da professora Thais, eu nem sempre faço as perguntas nas comunicações, mas hoje eu estou perguntador, perguntei de manhã, perguntei agora à tarde e volto a perguntar para vocês à noite, né? Eu vou fazer uma pergunta síntese, vou apresentar uma pergunta síntese que cabe aos três, né? E que replica, em grande parte, aquilo que a Thais acabou de questionar. Né? Eu talvez só vá dar um enfoque um pouco diferenciado. Assim. A professora Thais, pelas duas últimas apresentações, né, ela pergunta um pouco sobre as dimensões dos conceitos, das concepções de educação envolvendo o Mendonça Furtado e, no caso, o Malagrida. Né? O que eu queria perguntar é a partir de uma outra perspectiva, que é um pouco mais ampla, que é pensar um pouco a existência de referenciais teóricos e filosóficos que vão caracterizar, normalmente a gente pensa dessa maneira, né? E é um questionamento que eu trago para mim, e não concordo muito com essa perspectiva então, um pouco etapista da história, das ideias, mas que são ideias que vão caracterizar momentos distintos. A gente tem ali as ideias dos jesuítas, e daí, por milagre, em 1750, aparecem as luzes em Portugal. Isso é uma simplificação enorme, né? De como que as ideias circulam, de como são apropriadas e de como elas resistem também às políticas novas, né, as alternativas novas que se apresentam pelos governos e por todo um movimento que talvez não se restrinja, talvez não, certamente não se restringe aos interesses do Estado. Né? Então, a pergunta que eu faço para o Fernando, né, e aproximando o Fernando um pouco das referências do estudo do Tiago, quais são as perspectivas educacionais que a gente pode encontrar por trás desses dois personagens, né? Haveria ali, qual referencial teórico haveria ali por trás desses dois personagens, né? Tanto Malagrida, por um lado Malagrida, e no caso do Fernando, as agiografias. Vamos compreendê-la como uma espécie de personagem, né? Mas é efetivamente um conjunto de fontes. Então, o que está por trás ali que você identifica como um princípio educacional que poderia caracterizar um determinado movimento teórico, como, por exemplo, a escolástica? Né? Enfim, essa aí fica a pergunta. E para a Jane, me interessou demais uma fala muito ligeira quando você faz referência a alguns autores que o Mendonça Furtado teria recorrido
e é apresentado, inclusive, nas suas cartas, né? Você cita o Solarzano, né? E o outro que é o Maquiavel, né? A gente poderia pensar esse período que você está analisando como um período de grande influência das luzes, mas a gente está identificando aí uma outra referência teórica que é muito deixada de lado dentro da história da educação e da história de Portugal e da história política e da história das ideias quando a gente pensa esse ambiente de luz brasileiro, que é a razão de Estado, né? Então, esses autores, eles são grandes referências para a razão de Estado. Eu fico pensando qual seria a perspectiva, qual seria a concepção de educação por trás dessa linhagem, vamos dizer assim, teórica. Né? Não saberia se você teria essa condição de apresentar esse aspecto, mas é muito significativa a presença desses autores aí no conjunto de obras, de conjunto de fontes que você tem analisado. Né? Pensar essa razão de Estado a par, né? Em conjunto com as luzes, é algo que vale muito a pena, principalmente para o caso ali específico dessa região norte, né? Que você contou, o Tiago também. É isso, essa é a minha pergunta. Obrigado. Professora Ana Cristina. Olá, boa noite. Parabéns, Fernando, parabéns, Jane, parabéns, Tiago, é muito bom ouvi-los aqui, né? Deixa eu tirar essa mãozinha aqui. Enfim, primeiro eu queria falar para o Fernando, acho que é mais um comentário mesmo, Fernando, que existem alguns estudos que trabalham com as vidas exemplares, né? Que é algo que eu trabalhei muito no meu pós-doutorado, que vão dizer que as agiografias, elas, vamos dizer assim, tem uma diminuição no modelo das agiografias ao longo do período moderno, principalmente para tirar um pouco desse imaginário e desse distanciamento das agiografias da vida das pessoas. Então, por exemplo, é muito comum você manter dentro de um convento ou de um recolhimento as vidas que são as vidas, vamos dizer assim, as agiografias mais importantes, né? E você ter, sim, as vidas exemplares, que podem ser biografias ou autobiografias de religiosas, né? É isso que eu trabalhei lá. Então, acho que talvez tentar entender um pouco essa mudança das agiografias para as vidas exemplares. E aí eu fui atrás do livro de agiografia da Legenda Áurea, né, do Jacobo de Varazzi, né, lá da Idade Média, e fui atrás de algumas vidas de santos aqui. Realmente ele não faz menção à infância, ele não faz menção à infância dos santos, né? Acho que isso é uma outra questão para levar em consideração, como que esse período moderno vai trazer a infância, né, que é algo que você trabalha tão bem, como que vai trazer nessas agiografias, né, pensando numa comparação. E nessas vidas exemplares, né, especialmente que eu conheço, que é das religiosas, né, sempre parte da infância. Né? Existe todo um modelo, né, de como que vai ter a sua relação com a religião a partir da infância. Né? Então, isso é importante, que eu acho que é uma outra possibilidade de pesquisa do que você está propondo. Né? A Jane, eu só vou parabenizar, porque eu acho que eu já comentei algumas coisas da pesquisa dela, né? E o Tiago, eu queria que você falasse um pouco nessa diferenciação, quando você pensa o documento do Dom José I, em que ele vai falar da necessidade de abertura dos seminários e dos recolhimentos para instrução, no próprio documento ele já fala que a manutenção dos recolhimentos vai depender dos recursos para a abertura e manutenção destes. Ou seja, você já tem uma diferenciação, você já garante a manutenção dos seminários, mas você não garante a manutenção dos recolhimentos, né? E esse é um dos maiores problemas que a gente vê, inclusive o recolhimento do Maranhão, assim que os jesuítas são expulsos, as recolhidas largam toda a relação que elas tinham com os jesuítas, elas nem seguem mais as normas
das Ursulinas, que foi proposto pelo Malagrida. É como se estivesse negando toda a relação que tivesse com ele, que foi o fundador ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa diferenciação mesmo, que o próprio documento traz, né? E que vai trazer muitos problemas para a manutenção dessas instituições femininas, ok? Então, era isso. Obrigado, Ana. Acho que para a gente fechar esse bloco, acho que a gente podia ouvir o professor Justino. Olá, olha, muito breve, porque eu gostei das três comunicações, não tenho, para mim são surpresa, sobretudo a da Jânia e do Tiago. Com o Fernando eu tenho tido mais familiaridade de diálogo, e também é um pouco com o Fernando que eu queria só pôr um comentário. Fernando, eu também fiquei aqui a correr a minha estante, na linha que o Fernando coloca de não haver compêndios, não é, para a infância feminina, e é muito interessante essa ideia, quer dizer, porque há uma recorrência ao Fenelon, há uma recorrência, portanto, há sempre aquela, não é, aquela ideia de educar a mãe, de educar a criança já como futura mãe, não é? E há, de facto, uma consciência clara de que as mulheres não vão ser nem quadros de Estado, nem quadros das igrejas, em nenhuma das igrejas, não é? E, portanto, isto é muito, é terrível, mas eu estava aqui às voltas e a encontrar, por exemplo, que saiu aqui um teólogo francês que faz um apanhado, L'Éducation de l'enfant du 19e siècle, e que longo, que é um senhor Abbé Morer, faz uma longa história, vem lá da Grécia, vem por aí, e chega e sempre aborda, fica no Fenelon e chega, não avança mais, não é? Não avança mais. Tem umas grandes descrições da psicologia da infância, sempre para o masculino, sempre para o masculino. E é curioso que, quando nós vemos já na escola pública portuguesa, começamos a ver a sequência do século XIX, e eu ainda encontramos muitos relatos da inspeção. Em 1875, já próximo ali, portanto, já a viragem da geração de 70, já a viragem da regeneração, com o ensino obrigatório, com aquela conversa toda de universalização, nós encontramos, de facto, nas escolas femininas, muito poucas jovens a fazer no quarto grau, no quarto nível de aprendizagem da língua. Elas saem ao segundo, terceiro grau, não é? E os inspectores sempre põem a tónica. Não aprendem o sistema métrico decimal, não é ensinado à mulher. A história e a cronologia são os mínimos que lhes são ensinados, mas raramente até são ensinados. E o ler, escrever e contar normalmente termina ao segundo grau. E, portanto, eles descrevem... Eu acho que o relevo aqui vai vir depois dos cursos normalistas, não é? E vai vir do facto de pensar uma outra dinâmica já para o final do 19. Mas é muito curioso o retardatário desta viragem, não é? O lento. E sempre muito preocupados, sei lá, o Verney, todos muito preocupados que se não se ensina a mulher, não se ensina o homem, não se ensina a criança. Mas esta conversa é lenta, não é? Esta conversa é lenta. As cartas do Almeida Garrett são um pouco extraordinárias nesse sentido, não é? Porque são alertas, porque não, as regras continuavam a ser, não são para quadros, não é? É muito interessante essa ideia que o Fernando coloca e para o qual se chama a atenção. Mesmo na matemática, o retardatário de ensinar-lhes a matemática, o que é espantoso, mas é verdade isso, tem razão. Não era só este comentário e congratular-me com as comunicações e, uma vez mais, com a oportunidade de poder escutá-los. Obrigado. Obrigado, professor Justino. Então, eu vou iniciar, já que eu fui o primeiro, eu vou iniciar, então, esse debate. Agradecer a professora Thais, o professor Álvaro, a Ana Cristina, o professor Justino. Então, colocar um pouquinho. Como eu falei, é um projeto que está iniciando, e eu estou gostando muito porque ele envolve um pouco a história das emoções, né? Então, essa questão do amedrontamento dos infantis,
essa citação ao medo, que era evocada em alguns impressos. E eu acho que as fábulas, professora Thais, tem muito disso, dessa incitação ao medo, né? E tanto a fábula como a geografia, elas têm essa cultura oralizada, né? As agiografias, então, elas eram um espaço nas missas, falar sobre a vida dos santos compunha um espaço dentro da igreja, né? E para apresentar justamente esse fundo moral, esse projeto moralizador, né, de uma sociedade civilizada, organizada, enfim, né, mas dentro dos preceitos católicos, né. Um aspecto interessante que eu acho que merece uma atenção, talvez eu não vá conseguir fazer isso, mas é interessante que as agiografias, elas remetem para um universo das canções, para as meninas aprenderem canções, canções geralmente ligadas a algum tema religioso, né? E eu acho que aí também está presente um regime de educabilidade pouquíssimo investigado que mereceria atenção, né? Mas, enfim, teria que ir atrás dessas fontes, enfim, tentar localizar onde poderia encontrar essas fontes, né? Bom, no final dos 700, a igreja vai combater muito essa questão do discurso fantasioso. Na Espanha, aquele discurso cavalaresco, né? Então, mas o discurso sobre os milagres vai ser muito bem aceito, vai se propagar uma série de pequenos impressos falando sobre milagres, bem interessante, assim, e eu também gostaria de, numa outra oportunidade, de voltar a Portugal, procurar um pouquinho mais esses folhetos sobre os milagres, né, que eu acho que também é uma forma de educabilidade, né. Bom, sobre a perspectiva educacional que o professor Álvaro levantou, eu acho que o Teran ele é um exemplo nato da pedagogia jesuítica, assim, que segue à risca o Ratio Studiorum, né? São humanistas, enfim, mas que segue à risca aquilo ali, né? Não consegui localizar pontos de fuga nem nada, assim, que me remetesse a um outro universo, assim, e daí é interessante, porque daí eu vou pular a professora Ana Cristina, porque me aproximo agora da fala do professor Justino, porque, assim, enquanto que você já falei algumas vezes, eu acho que do jesuíta Alexandre de Gusmão, né, que é o disparador da minha tese, enfim, né, o Alexandre de Gusmão, ele vai deixar o último capítulo, 10 folhinhas, acho que lá, para a educação de meninas. E na educação de meninas, ele vai recomendar a reclusão delas. É algo importantíssimo para ele, a reclusão camerária, esconder as meninas quando tiver a presença de algum menino, enfim. Mas ele, assim como o Fenelon, ele vai defender a aprendizagem da leitura, né? Então, acho que são autores que se aproximam muito. O Teran também vai recomendar a leitura. Mas na Espanha, diferente de Portugal, eu percebo que existe um pouco mais de tradução dos franceses que recomendavam alguma educação para as meninas. E daí tem uma tradução do Abade Plush, no século XVII. O Abade Plush ele vai dizer assim que as mulheres nos eventos de sociabilidade, os maridos sentem vergonha delas, porque elas têm um nível de comunicação muito baixo, justamente por terem poucas informações. Então, o Abade Plush ele vai recomendar que as mulheres tenham mais educação, tenham mais práticas educativas, principalmente com línguas estrangeiras. Ainda mantém-se a questão da música muito forte, daqueles afazeres domésticos, da governança do lar, mas ele já recomenda que a mulher aprenda conceitos de política, conceitos de sociais, enfim, de discussões masculinas. Não que ela tenha que dominar, mas que ela tenha que compreender aquele universo. Professora Cristina,
enfim, acho que as vidas exemplares, tanto de religiosos como de devotas, é fantástico ler essas vidas exemplares, né? Já li o seu trabalho, enfim, mas é muito legal porque tem alguns religiosos que são confessores e eles escrevem a vida das mulheres que se confessionavam para eles. Então, também não se afasta, essas devotas não se afastam do universo miraculoso também. Eu acho que a ideia de milagre está muito forte, muito carregada no século XVIII ali, ainda mais no final do século XVIII. Eu não consigo, às vezes, entender um pouco, porque se aproxima tanto de um iluminismo, enfim, mas, por outro lado, é tão forte a religiosidade, né? Então, é algo que eu venho pesquisando, enfim, tentando entender um pouco mais. Bom, eu abro agora para a Jane. Tá certo. Bem, obrigada pelas questões, né? É sempre uma oportunidade a gente, inclusive, fazer as correções necessárias e observar as falhas na apresentação, né? Que sempre tem. A gente está aqui também num grupo, como o professor Justino falou, né? Um grupo ímpar de bom relacionamento, então estamos aqui para aprender, né? E as perguntas foram interessantes porque mostraram que realmente, na hora da apresentação, talvez eu não tenha deixado muito claro esses dois pontos. Eu vou aproveitar para esclarecer agora, mais pensando na questão da Thais, né? Com relação à língua, é mais simples. A gente interpretou a questão da língua como um aspecto da concepção educacional do Mendonça Furtado, porque ele coloca a língua, na nossa visão, como um instrumento identitário de Portugal, né? E, ao mesmo tempo, o de educação civil, quer dizer, a educação, a civilização, digamos, tornar aquelas pessoas civis, né, cidadãos portugueses, só seria possível através da língua portuguesa. Então, por isso que a gente coloca, né, ela como um aspecto da concepção da educação dele. E, ao mesmo tempo, também um aspecto de dominação. Como ele ia conseguir dominar aquelas pessoas sem essa questão? Então, entra mais nesse aspecto aí. Talvez não tenha ficado realmente muito claro na apresentação, mas foi nesse sentido. Tanto que depois, no diretório, a língua portuguesa vai ser um dos critérios, vai estar lá explícito que vai ser obrigatório o uso da língua portuguesa, né? E aí entra no outro aspecto, que tem a ver com o que o César colocou lá no chat, né? Que aquelas características, elas também estão ligadas faltou talvez esse encadeamento, né? O terceiro aspecto que a gente quer colocar, eu coloquei civilização lá, né? Mas, na verdade, a gente começa a apontar esse aspecto, né, no nosso artigo, não só com a palavra civilização, porque como que nós levantamos esse aspecto? Ele usa as palavras civil, civilidade, civilização, incivil. Então, nós contamos essas palavras, aparecem 88 vezes nas cartas que nós lemos, né? E aí, são várias palavras, né, tentando compor talvez o mesmo conceito. E aí, logicamente, o primeiro conceito que eu fui recorrer foi o de civilidade, né, que está colocado lá, né, inclusive no glossário do CEIB, que é civilidade no sentido de polidez, né, de convívio social, e a gente percebe, né, aí que vai se aproximar dessa história, dessa questão de refinamento, de costume, a gente percebe que está nesse sentido. E aí também no sentido colocado pelo Brutot, né, de tornar civis, e aí dentro desse encadeamento aí, dessas características, que entra, né, aquelas características, elas vão compor esse conjunto para a gente, porque elas aparecem justamente como o que seria na concepção dele esse civilizado, esse civil, né, essa civilidade. Então, pegando mais as características que seriam, né, as desejadas, que aí isso foram termos usados por a gente, né, porque são características que ele aponta como boas características, né, que ele achava que as pessoas deveriam ter. Então, essas características, a nosso ver, ela entraria justamente compondo o que seria esse civil, né, essa civilidade dessas pessoas aí. Então, nesse sentido que entra essa ideia dessa formação, porque, assim, seria o projeto de formação humana, né, e tudo dentro desse bojo aí da formação
da civilidade, né, da civilização, dessa questão. E aí eu até quero, pode perguntar para quem não apresentou, o César, se quiser falar mais um pouco sobre isso, eu acho seria bom, eu gostaria de ouvi-lo. E aí, já pegando um pouco do que o Álvaro colocou, né? Realmente eu não entrei nessa questão, mas é uma questão muito interessante pensar nessas razões de Estado. Porque, na verdade, esses autores, eles vão aparecer sempre como um argumento para se contrapor aos jesuítas. Então, de certa forma, realmente, eles aparecem compondo uma ideia do que seria o Estado, né? Mas ele vai, por exemplo, colocar o Maquiavel para dizer assim, que, olha, tá vendo? Eles estão transformando a virtude em coisa ruim, porque eles, ele criticava muito os jesuítas porque achava que, em vez de eles estarem cumprindo o papel católico deles, eles estavam se desvirtuando, né, se enriquecendo. E assim ele vai usar esses argumentos para compor, sempre para se contrapor. E aí realmente seria interessante a gente entrar mais a fundo nessa questão, mas a gente não chegou nesse ponto, né? É uma questão que fica aí mesmo para quem sabe a gente adentrar futuramente. Quando a gente fez esse trabalho, né, foi logo no primeiro semestre que eu entrei no doutorado, a ideia era disso também estar compondo um pouco a minha tese, compondo um pouco o meu direcionamento de trabalho, mas a gente, assim, viu que esse material, talvez, ele não daria aquela sustentação necessária, né, por isso que a gente, por enquanto, parou nesse artigo, e aí vamos ver na construção da tese, né, o que mais que pode acontecer, juntar uma coisa com a outra aí, até chegar nessas questões aí que foram colocadas por ele. Não sei se eu respondi, e aí eu deixo aqui uma pergunta para o César. Se o César puder depois comentar alguma coisa sobre essa questão da civilidade, que é algo que eu também quero trabalhar na minha tese futuramente. Tiago, está online? Tô. Ok. Tô sim. Vontade, Thiago. Eu fui só ali porque eu fui provocado. Aí eu fui ali na estante para a gente conversar agora. Ele fez igual eu, ele foi atrás da cola, ainda bem que minhas colas estão tudo aqui no computador. Não, porque quando o orientador provoca, a pessoa tem que estar armado, viu? Bora trabalhar. É o seguinte. Antes de tudo, eu preciso demais assim agradecer publicamente ao CEIBERO e ao colóquio, né? Porque eu conheci vocês em 2018 e ter conhecido vocês foi muito importante para a minha trajetória acadêmica. Muito obrigado a todos, né? Professora Thais, procurarei o livro Profeta do Castigo Divino, do Pedro de Almeida Vieira, viu? Depois eu faço a resenha e lhe envio. Respondendo às suas perguntas. A coroa tem interesse pragmático na construção dessas instituições seminariais? E respondo que sim. Por quê? Porque o seminário ele tinha uma dupla função de formar os agentes da igreja e do Estado. Então, saía do seminário, tá? Muitos futuros funcionários, né, agentes do Estado português. Então, havia esse interesse pragmático de formar esses quadros aqui na América Portuguesa. Mas, além disso, esse Estado ele permitia a fundação dessas instituições, mas não queria arcar com as despesas inerentes, tá, à sua manutenção. Porque o que o alvará determinava, os 300 mil réis, os 200 mil réis para os seminários específicos, né? Isso basicamente foi cumprido por pouco tempo. O conselho vai acabar com isso e os seminários vão ter que se manter, tá, por conta própria. E com a expulsão dos inacianos é que a coisa vai mudar de tom. A senhora também me pergunta o que era que o padre Gabriel possivelmente pensava sobre educação. Ele deixa muito claro nos seus escritos, nas suas cartas, a sua preocupação principalmente instrucional do sacerdote, né? O que era fundamental para dizer missa, porque ele viu situações terríveis aqui
de sacerdotes que sequer sabiam dizer missa. Então, essa questão instrucional do sacerdote era muito forte para ele. Entretanto, tem coisas muito mais profundas aí, do ponto de vista moral, tá? E doutrinário. Ele viu sacerdotes amancebados, com vários filhos, e ele denuncia tudo isso, entende? Né? Sacerdotes que, de fato, abusavam da população no sentido de recolhimento de dízimos e algo do tipo, recolhiam e não repassavam, e enriqueciam com isso. Ele faz várias denúncias sobre isso. Então, ele tem esse aspecto instrucional em mente, né, de formar quadros para a América Portuguesa, mas também tem o ponto de vista moral, doutrinário e religioso. Eu coloquei aqui os excessos e a falta de instrução dos sacerdotes e a falta de sacerdotes também se somava esse triângulo, mas mais do que isso, ele relata o desamparo da população pela ausência de padres. Então, era a rarefação territorial e a ausência, né, a falta, a carência de sacerdotes era um problema, tá, para essa insistência do Gabriel Malagrida em formar padres. Né? O homem era insistente, cansativo, nesse sentido de ter as instituições e formar esses sacerdotes. Agora, uma coisa interessante do padre, professora Thais, é que ele lançava o projeto, conseguia o financiamento, as mercês para iniciar a coisa, mas ele não tocava o projeto. Sempre repassava para outra pessoa dar continuidade ao trabalho e ele seguia em missão. Ele ia lá, lançava pedra fundamental, negociava com os governadores locais, com a elite local, com a fidalguia local, conseguia financiamento, como foi o caso aqui da Paraíba, que eu estudei no meu mestrado, e depois ia embora e deixava a casa local, né, responsável para tocar esse projeto. Aí, isso se revela muito nesse ideal missionário do Padre Gabriel. Acredito que é isso sobre as suas questões. Sobre as questões do meu querido professor Álvaro. Ô, Tiago, vou te pedir um favor, me responde antes do Álvaro, porque eu dou aula agora, às 7. Responde, mas professora, a senhora não pede, a senhora manda. Vamos lá, determine, vamos lá. Professora Ana Lage, querida, a senhora faz assim. Tiago, explica aí como é que se dá essa questão dos recursos para manutenção dos seminários. O recurso para manutenção dos seminários já estava garantido no alvará de 1751, mas os dos recolhimentos não, né? E aí, professora, o que eu vejo aí é o aprofundamento dessa divisão, dessa exclusão com o feminino, né? Essa questão mesmo de colocar o feminino no canto, tá? Uma coisa interessante aí é que o padre Malagrida, ele esteve remando contra os próprios ditames da Companhia de Jesus, que não tem um braço feminino, que não permite esse tipo de relação, que não permite a criação de recolhimentos, de nada disso, né? E o padre está ali. Isso é um ponto muito bonito de se estudar, muito interessante de se estudar no Padre Gabriel, que a professora Ana Cristina tem trabalhado aí com maestria. Então, o Padre Gabriel, a gente pode chamar ele, professor, aí de um, deixe-me ver a palavra, de um transgressor, não sei, dentro da sua ordem, nesse sentido, né? Porque ele estava desobedecendo. É tanto que a regra era a regra das ursulinas que ele aplicava nos recolhimentos.
A senhora falou da negação dos jesuítas e das regras de sobrevivência lá na Casa do Maranhão, né? Na Casa das Ursulinas do Maranhão, não foi isso? Mas era a única forma dessas mulheres sobreviverem, porque estarem aliados à Companhia de Jesus, que já estava expulsa e depois suprimida, era o fim para elas. Então, tinha que negar mesmo a Companhia de Jesus para poder sobreviver. Eu acredito que é isso, professora. Na minha humilde visão, que não sou estudioso das mulheres nem dos recolhimentos, né? Eu passo, assim, rapidamente por isso. Já. Obrigado, professora. Obrigada. Só complementar que nos outros recolhimentos continuam, tá? Elas a regra das Ursulinas. Vinculadas às Ursulinas, somente esse. Sim. Só o do Maranhão. Mas deixa para o dia que eu for apresentar, quarta-feira eu falo. Tá? Um abraço para vocês. Desculpa, tá certo, professora. Pedir para passar na sua frente. Um abraço, gente. Até amanhã. Professor Antunes, o senhor pergunta quais são as perspectivas instrucionais desses personagens. Então, qual é esse princípio educacional? Eu concordo plenamente com o professor Fernando Ripp, né? Os jesuítas são puramente humanistas, estão ali baseados no Ratio Studiorum. Mas o senhor me fez uma provocação, né? E o que é que estaria filosoficamente por trás desses caras? No meu caso, do Padre Gabriel. Então, eu tenho por trás da prática teológica e filosófica do Gabriel, Álvaro, Agostinho e São Tomás, né? Agostinho e São Tomás, que inclusive, isso ficou aqui martelando na minha cabeça, mas eu não sei se dou conta disso, que baseado no que eu tenho sobre ele, aqui de carta, de escrito, né? Eu tenho aqui em casa algo que nunca foi mexido, por exemplo, esse livro aqui, isso aqui ninguém mexeu, A Vida e Império do Anticristo, escrito por Gabriel Malagrida, ninguém mexeu nisso aqui não, pode procurar, entendeu? Então, vai que, não sei se eu vou dar conta, a minha proposta de pesquisa é outra, mas eu acho que aqui dentro a gente encontra Agostinho e São Tomás no tom comportamental do Gabriel Malagrida a partir da análise do seu discurso. Né? Então, isso aí é outra tese, Álvaro, que a gente vai guardar ali para depois. Porque foi massa, muito massa essa tua provocação, que eu não tinha parado para pensar nesse sentido. É basicamente isso, eu agradeço a todos, espero ter podido respondê-los, e é só. Obrigado, Thiago. A gente já está chegando no nosso limite do horário, né? Que seria às 19 horas, né? Mas eu deixo aqui o espaço, então, para o professor Cláudio, professor César e professora Thais, então, finalizar esse dia de hoje. Cláudio, faça as honras aí, você que é o anfitrião. Só agradecer, parabenizar as falas, foram muito interessantes, aprendi um monte. Eu tinha anotado umas questões aqui, mas o povo se antecipou e fez as mesmas questões. Acho que ele está ficando muito afinado, esse negócio. Ele está precisando dar uma dissidência qualquer aqui, um C híbrido do B, porque não está dando muito... mas, enfim, a gente... enfim, muito legal, o debate foi extremamente interessante, e, como disse o Álvaro, sempre é bom ouvir novas pesquisas que a gente aprende bastante. Amanhã, às 10 horas, o César lembrou aí que a gente retorna para a conferência da professora Maria Cristina Linares, da Universidade Nacional de Lujan. E depois, à tarde, tem a conferência com o... Tem que ver a programação, que eu esqueci quem que é. O Luciano Figueiredo, às 14 horas, né? Então, espero vê-los todos amanhã. Muito obrigado a todos pelo primeiro dia do evento. Me parece que está sendo bem legal. E eu estou feliz porque está tendo mais público aqui que ao vivo.
E às 17 horas nós temos, de novo... Comunicações de novo. Isso. Você não tem bar. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, Jane. Boa noite. Até amanhã. Eu lamento muito não ter o bar. Deixa eu parar a gravação antes que eu fale bobagem. Tchau, gente. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, até amanhã. Boa noite pra vocês. Tchau. Tchau, boa noite, boa noite.